Está na política já há um bom tempo. Já fui vereadora pela minha cidade de Fortaleza, já fui deputada estadual pelo meu estado, o Ceará, e agora represento o povo do meu estado e o meu estado como senadora, sendo a primeira mulher eleita no estado do Ceará como senadora. E isso, para mim, é um orgulho muito grande. Mas eu confesso aos senhores e às senhoras que quando eu cheguei nessa casa, senador Paulo Paim, eu me assustei um pouco. Me assustei um pouco, em primeiro lugar, pelas pessoas com quem eu iria conviver. Ex-governadores, ex-ministros, ex-presidentes da República. E eu pensava no meu íntimo se eu seria capaz de dar conta de poder representar o meu estado com tanto carinho que eu tenho, tanto respeito pelo meu povo, à altura do povo cearense aqui nessa casa. E foi dando continuidade a uma luta que eu comecei há muitos anos na minha vida, que era a luta em defesa das crianças e dos adolescentes, que eu pude me espelhar ainda mais na figura dessa mulher tão encantadora. E eu penso que, com a morte da doutora Zilda Arnes, no primeiro momento, eu, por favor, não quero fazer nenhum discurso também pessimista, mas morre um pouquinho também dentro de mim. Morre um pouquinho dentro de mim porque eu venho de um estado muito pobre, onde uma gente é muito sofrida. E em 1986, foi a presença dessa mulher nesse estado tão pobre que fez com que o estado do Ceará, um dos estados mais pobres da nação brasileira, pudesse receber um prêmio mundial, que é o prêmio do Unicef, pela redução em 32% da mortalidade infantil de meninas e meninas no meu estado. Portanto, eu posso dizer e posso afirmar, e creio que todos nós que estamos aqui hoje nesse plenário, e tantos outros que não puderam estar aqui hoje, podem afirmar que não há nenhum brasileiro ou brasileira que tenha salvado tantas vidas como fez a doutora Zilda Arnes. Vidas com a sua inteligência, com a sua sensibilidade, usando a sua vocação de médica e o seu coração tão grande e generoso, foi que ela conseguiu salvar milhares e milhares de vidas. E essa lição é uma lição que nós temos para o resto da vida, e a responsabilidade de cada um de nós que ficou aqui, seja de cada um das senhoras, dos senhores, que trabalham lá na esquina, lá na ponta desse país, com tanta dificuldade, mas com tanto prazer, com tanta alegria de poder salvar a vida de uma criança, a vida de uma pessoa mais velha, sonhando e acreditando nesse sonho, que eu continuo a lutar pelas crianças, senador Paulo Paim. Porque eu tenho certeza que muitos talvez tenham dito para a doutora Zilda que já estava bom, mas ela não se contentou. Tanto é que morreu em missão. E eu fico me perguntando, e nesses momentos eu penso muito, o que está acontecendo com esse mundo de meu Deus? O que está acontecendo? E se essas calamidades, esses desafios não são todos para nos acordar, aos homens e mulheres dessa humanidade, para a gente pensar um pouco, botar a mão na cabeça, botar a mão na consciência, para ver se nós estamos fazendo aquilo que devemos fazer, se estamos cuidando das nossas crianças, se estamos cuidando dos nossos jovens, ou se não estamos querendo aqui penalizá-los mais uma vez. Como muitas vezes chegam em propostas de se reduzir a idade penal, porque a violência é muito grande nesse nosso país e os jovens são os grandes responsáveis pela violência no nosso país. Se esquecem essas autoridades que nós, principalmente nós políticos, somos os verdadeiros responsáveis por essa violência, pela desnutrição, pelo trabalho forçado das nossas crianças, por tantas e tantas mazelas que existem à solta por esse mundo. E muitas vezes a gente acha mais fácil esconder a poeira debaixo do tapete. Doutora Zilda, não.
Ela botou a poeira para cima. Ela mostrou o que a gente tinha e que o maior patrimônio de uma humanidade são os nossos filhos. Que um país só pode ser melhor, só pode ser justo, só pode ser verdadeiramente justo e saudável se os nossos filhos estiverem bem criados, estiverem bem acolhidos, tiverem direito a ter um lar, tiverem direito a ter saúde, tiverem direito a ter um pai, uma mãe, uma escola digna. E foi por tudo isso que a doutora Zilda Arnes lutou. E aqueles que lhe admiravam sentiram, talvez como eu, uma dor muito forte, como se tivesse apagando um pedacinho da gente, de uma chamazinha que está lá dentro. Porque é tão difícil quem milita pela criança, porque elas não votam, elas não têm voz. É prioridade na eleição para todo mundo. No dia seguinte, todo mundo se esquece dos compromissos, esquece de melhorar a educação, esquece de melhorar a saúde. Muitas vezes é contra os direitos que a gente tenta preservar, como o aleitamento materno, que a doutora Zilda lutou tanto, me ajudou tanto nessa casa e a tantos senadores com sua palavra forte. Quantas vezes pedindo também para não reduzir a idade penal, porque essa não era a saída para a violência no nosso país. E a esta mulher que estava lá, naquele dia, fazendo uma palestra, mostrando no Haiti, uma terra tão pobre e miserável, como era possível salvar a vida das crianças. E ali mesmo morreu. E eu, ao ver aquela imagem, muitas vezes, na televisão, eu via sempre aquela igreja demolida, destruída, mas ao mesmo tempo via aquele crucifixo enorme, em pé, inabalável. Não caiu. E eu só posso pensar aqui na minha cabeça, eu posso estar errada, mas que Deus quer nos mostrar alguma coisa. Um dia desse, no meu estado, morreu uma criança de 4 anos. Ela estava dentro da igreja. E ela de lá foi levada, estuprada e morta. Dentro da igreja. Às vezes eu fico pensando, será que se Deus já deu tanto exemplo para a gente, que Ele cansou e Ele vai dizer assim, talvez eu fazendo dentro da minha casa, essas coisas acontecendo, talvez a humanidade acorde. E talvez veja o tanto que nós estamos perdendo. O tanto que nós estamos perdendo nesse país e nesse mundo de homens e mulheres que nasceram para ser felizes. Que nasceram para ter um lar, que nasceram para ter um trabalho, para ter uma casa, para ter uma família. E ao mesmo tempo, ao me lembrar e homenagear esses 19 homens que foram certos, que poderiam contribuir, que poderiam ajudar, que iriam lá, se fosse preciso, com a sua própria vida, para ajudar a reconstruir aquele lugar, aquele país, aquele pedaço de terra tão sofrido. E 19 deles não voltaram. E eu lembrei, senador Paulo Paim, quando o senhor falava, eu passava também ali e eu via cada um deles o retrato dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 26, um de 25, um de 21 e um de 4. E cada um deles que eu via, eu me lembrava também dos meus filhos. Portanto, eu só posso, naqueles que ficam aqui, no seu parentesco, na sua amizade, com esses homens que tão de forma tão generosa, tão despreendida, estavam lá para lutar pelos seus sonhos, por aquilo que acreditam e certamente por uma humanidade muito melhor, que não seja tão perversa, que ao invés de construir a paz, fique cada vez lutando mais por guerras e guerras e guerras, onde os nossos filhos e os nossos corações, de mãe e de pai, muitas vezes só ficam dilacerados e um vazio, um buraco muito grande é que muitas vezes acompanham tantas mães, tantos pais, tantas irmãs e irmãos, amigos e amigas. Que essa tragédia possa servir para nos alertar. E mesmo vivendo em outro país, mas que também tem tanta miséria, tanto sofrimento e ainda tanta perversidade, isso sirva
para nos orientar, nos fortalecer. E que Deus nos ajude, e a mim também, para que essa chamazinha que eu tinha tão acesa na certeza da liderança de uma mulher tão forte, não se apague. Que ela se acenda dentro de mim, que eu continue lutando, gritando, berrando, chorando se for preciso, por todas as crianças que são nossa responsabilidade. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada.